E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre abstração. Abstração é um dos 4 pilares da orientação a objeto e já tem vídeo no canal sobre os outros 3 pilares. Então fiz aqui uma playlist que dá para te ajudar aí nos conceitos iniciais, tentando dar uma luz sobre essas coisas que às vezes ficam um pouco nebulosas. A abstração, ela diz respeito às informações que nós vamos mostrar, que nós vamos utilizar nos nossos sistemas. Imagine aqui o nosso já conhecido aluno. Lembre sempre que a orientação a objeto é uma ideia de você pegar coisas do mundo real e levar para o sistema. Então a gente vai fazer um sistema aqui de matrícula ou de controle de, sei lá, universidade, faculdade. A faculdade existe no mundo real, o aluno também existe no mundo real. E a gente vai levar uma abstração, uma ideia dele para o sistema, assim como qualquer outro sistema. Se a gente está fazendo aqui, sei lá, um controle para um estoque de mercado, os itens existem na realidade. Existe uma, sei lá, uma lata de sardinha que ela tem um determinado peso, tamanho, cor, marca, valor. Mas a gente só vai escolher levar para o nosso sistema as informações que são importantes para nós. Ou seja, nós vamos criar uma abstração, uma ideia que vai ser sempre reduzida, vai ser menos do que o real da coisa que existe para o nosso sistema. Então, aluno, pensa você quando era aluno, se ainda é aluna, não sei, mas imagina quando você era aluno ou aluna. Você era uma pessoa, você tinha uma casa onde você morava, você comia coisas, você tinha amigos, você, sei lá, trabalhava talvez em um lugar enquanto estudava, mas talvez todas essas informações que eu falei aqui não interessassem efetivamente lá para o sistema de controle da sua escola, da sua faculdade. Para esse sistema, o importante era o quê? O seu número de RG, o seu número de CPF, o seu nome, em qual sala você estava matriculado, em qual série, quais eram as matérias que você tinha, quais eram as suas notas, se você estava em dia com os pagamentos. Então, o que tinha dentro do sistema sobre você? Uma abstração. Não era o você real, não tinham todas as informações sobre você lá. Tinham as informações necessárias para o sistema. Então, aqui eu vou escolher só algumas. Ó, aqui eu peguei ID, que é um número que você nem tem, na verdade, o seu próprio sistema dá para você. Nome e data de nascimento. Aí aqui a gente já consegue fazer uns paralelos com outras partes da orientação ao objeto como um todo. Como eu já falei no vídeo sobre interfaces, e depois que você assistir esse, dá uma olhada lá, as nossas classes, os nossos objetos, eles quando se comunicam ali dentro dos nossos sistemas, eles, vamos dizer, eles têm um certo contrato, eles olham um para os outros e esperam determinadas propriedades, determinados métodos que seriam os comportamentos uns dos outros, que é o que a gente chama de interface. Então, neste caso aqui, o aluno, se a gente pegar somente esses 3 campos, ele teria essa interface. A gente sabe que toda vez, na verdade, que o meu sistema esperar um aluno, vai vir algo que tem um ID, um nome e uma data de nascimento. E aqui a gente consegue fazer um paralelo com o Solid. Um dos princípios do Solid é da segregação de interface. E o que esse princípio diz? Que cada interessado só deve ter acesso àquilo que lhe é de interesse. Vai ficar mais claro. Imagina que o aluno, eu coloquei essas informações, mas vamos pensar no contexto lá da faculdade, da escola. Esse aluno, mesmo ali dentro da escola, ele tem diversos papéis, vamos dizer assim. Então vamos tomar isso aqui como exemplo. Professor, o pessoal do financeiro e a segurança. Cada um deles vai olhar para o mesmo aluno, mas vai interessar para ele só determinadas informações. O professor pode ser que somente queira saber o nome e as notas, e aí a gente já sabe que deveríamos ter algo. E aí nós já sabemos que temos que ter algo assim, como notas no aluno. Aqui não vamos pensar em tabelas, as notas não estariam exatamente dentro do aluno, mas do jeito que a gente está pensando aqui, são as classes do nosso sistema. Então eu poderia ter um aluno e ter uma listinha dentro de aluno com todas as suas notas. Já o financeiro, quando olha para o aluno, ele talvez só queira saber o ID e os pagamentos, quais foram os pagamentos já efetuados por esse aluno ou quais estão em abertos. Então a gente também pode ter algo aqui no aluno como pagamentos. A segurança, por sua vez, olha para o aluno e só quer ver o ID
E o ativo, vamos pensar que essa parte de segurança é passando na catraca lá. Então ele vai passar, sei lá, o crachá dele ou uma biometria e aí vai detectar o ID e se esse aluno está ativo ou não. Então já sabemos que temos que ter aqui um ativo ou não. E aí, o que eu estava falando sobre a segregação de interface é que o nosso aluno aqui, ao invés dele ser somente essa classe grandona que a gente está vendo aqui com todas essas propriedades aqui, talvez nós devêssemos partir ele em interfaces. E aí cada interface faria a comunicação aqui, ó, com cada ator desse. Então o professor esperaria uma interface chamada, sei lá, e-aluno, por exemplo. Já o financeiro poderia esperar uma interface e-cliente. Já a segurança poderia esperar um e-visitante. E aí saberíamos que esse e-visitante, ele é qualquer coisa que tem um ID e um ativo. E aí, por exemplo, um professor poderia também ser um e-visitante e ter um ID e um ativo para saber se o professor está ativo ou não. Às vezes ele está de férias, não pode entrar na instituição, ou ele foi demitido, também não pode entrar na instituição. Esse tipo de coisa. E aí o nosso aluno seria composto, ele implementaria, que seria mais ou menos isso aqui, fazendo um paralelo lá com o nosso C#, ó, um i aluno e visitante, se fosse o caso, e poderíamos colocar também o i cliente, mas é só para vocês terem uma noção de como a gente comporia. Lá no vídeo de interface e também no de herança, eu falo que nem sempre a gente vai utilizar a herança ou nem sempre a gente vai criar ali uma classe por si só gigantesca, mas muitas vezes nós vamos fazer uma composição. Então o que eu estou fazendo aqui é uma composição. Eu estou dizendo aqui que o aluno implementa a interface aluno e visitante e cliente para o financeiro. E a abstração ela é muito importante, tal qual todos os outros pilares, mas ela é muito importante porque é através dela, através desse pensamento mais crítico, mais analítico, que a gente vai fazer uma classe mais enxuta. A gente vai deixar menos informações dentro do nosso sistema. A gente só tem que deixar no nosso sistema o que for estritamente necessário. Quanto mais coisa a gente coloca no sistema, mais possibilidade de um bug futuro, de ter mais manutenção, de ter mais trabalho para essa manutenção. E é importante citar também que a abstração, lógico, todos os princípios, todos os pilares, vamos dizer assim, da orientação a objeto, eles vão se conversar. Mas a abstração também, ela conversa muito ali com o encapsulamento. O encapsulamento, a gente tem que lembrar, depois dar uma olhada no vídeo lá, é uma ideia a mais da gente, vamos dizer assim, colocar guardada, escondida até, entre aspas, dentro das nossas classes, os comportamentos e propriedades. Então muita coisa a gente vai deixar escondida, a gente vai focar muito aquelas palavrinhas que limitam o acesso, né? O public e o private principalmente, e colocar dentro dessa nossa classe, muitas vezes de forma fechada, até o funcionamento. Então, por exemplo, o aluno chega aqui, se eu quero registrar a passagem dele na catraca, talvez todo esse funcionamento esteja encapsulado, esteja guardado em algum outro lugar e a gente só chame com registra a entrada e aí passa, por exemplo, o ID do aluno. E aí o sistema vai saber, esse registra a entrada, vai saber o que fazer lá dentro. Então tem essa parte aí de encapsulamento. Já a abstração é eu dizer o que eu quero. Então, olha, eu preciso que o aluno tenha um ID. Eu preciso que o aluno tenha um nome. Eu preciso que em algum lugar aqui, que não necessariamente vai ser no aluno, eu preciso da lista de vezes que ele entrou, como se fosse um log de entradas e saídas desse aluno. Talvez para registrar alguma questão de segurança ou coisa do tipo. E a abstração é o que vai me dizer o que desse aluno ou o que até mesmo da informação de entrada eu vou ter. Pode ser que a minha informação de entrada eu só queira saber a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. Mas pode ser que a minha abstração dessa entrada precise de mais informação, como por exemplo eu quero saber especificamente a catraca que esse aluno passou. Todas essas são decisões no momento que você está ali bolando o seu software. Obviamente não é você simplesmente como programador, programadora que decide. Você vai sentar com a pessoa que efetivamente, vamos dizer assim, está te contratando para desenvolver esse sistema e perguntar que tipo de informação você quer. Você quer saber a hora que ele passou, o minuto, o segundo? Você quer saber, por exemplo, se quando ele entrou com passando crachá ou com biometria? Vamos dizer que poderia ser das duas formas. Precisa saber exatamente o que ele utilizou, precisa saber qual foi a catraca, o número da catraca, o portão, coisas do tipo. Tudo isso são abstrações da vida real. Na vida real, tinha uma catraca lá, o aluno foi e passou.
Aqui no nosso sistema, a gente vai abstrair isso e vai tirar somente as informações que a gente precisa. E antes do nosso resumo, como sempre, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, para o YouTube também te oferecer mais vídeos, não somente do meu canal, mas ligado a esse tipo de assunto, porque ele entende que quando você se inscreve em canais que falam sobre isso, você tem interesse nesse tipo de assunto e ele acaba te sugerindo mais vídeos, não só do meu canal, como eu disse, mas também vídeos de outros canais sobre o assunto que você tem interesse. E o que a gente viu hoje foi a abstração, um dos pilares da orientação a objeto, e ele trata aí sobre que tipo de informação você vai querer manter, você vai querer expor no seu sistema. Ele acaba esbarrando ali com encapsulamento em algum momento, porque o que você vai querer mostrar, obviamente, está ligado com o que você não vai querer mostrar. E às vezes você precisa ter uma informação lá que você não vai poder mostrar. E aí você usa o encapsulamento para escondê-la. Mas a abstração, como eu disse durante o vídeo, é você pegar algo que existe, abstrair dali somente as informações que serão necessárias, que serão úteis e você colocar no seu sistema. Você viu também que quando a gente está falando de abstração, a gente foca principalmente em classes, geralmente classes abstratas e interfaces, que são as caras das nossas classes. É aquele contrato, olha lá no vídeo de interfaces que vai ficar um pouco mais claro, é aquele contrato entre as classes que a gente tem, como eu mostrei aqui para vocês. No nosso sistema, o aluno, ele tem essa cara aqui, ele é algo que tem ID, nome, data de nascimento, notas, pagamentos e ativos. E que através das interfaces, a gente pode mandar ele para cada um aqui dos atores que estão esperando. Então, quando estamos falando de abstração, a gente está focando principalmente na cara, na interface. E quando a gente está falando de encapsulamento, a gente está falando principalmente dos limitadores de acesso, que, como eu disse, é o public e o private principalmente. Temos outros lá, mas mais informações sobre isso, dá uma olhada no vídeo sobre encapsulamento. E com esse vídeo eu fecho essa playlist sobre os pilares da orientação ao objeto. Então dá uma olhada, se você está chegando nesse, caindo de paraquedas nesse daqui, volta nos outros três lá, eu vou deixar linkado aqui a playlist, que aí você tem uma visão melhor, um pouco mais geral do que é a orientação a objeto, que é tão importante para o C#, também é muito importante para linguagens, por exemplo, como Java, mas até mesmo JavaScript, o próprio Python, tem formas de você trabalhar com orientação a objeto e esses conceitos também se encaixam lá, beleza? Então por hoje foi isso, espero que tenham gostado, como eu já disse, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.